E ao lado, como a gente havia anunciado para essa entrevista importante, com o Dr. Ederson Castro Pimpão. Dr. Ederson Castro, que é advogado renomado em todo o Vale do Jaguaribe, ele que é especialista em gestão pública, como também em gestão empresarial. O Dr. Ederson Castro, que atua aqui no Vale do Jaguaribe e atuou muito bem junto à Secretaria de Atividades Econômicas, com grandes transformações na geração de emprego, no fortalecimento da economia, na capacitação de pessoas para o empreendedorismo e também para a formação profissional. O doutor Ederson Castro, se a gente for falar de suas ações desde o início que assumiu a Secretaria de Atividades Econômicas, com o seu poder de articulação, de humildade, de simplicidade, de resiliência, fez um serviço importante. Olha, nós temos que agradecer. E eu o convidei para que a gente possa falar sobre esse assunto e outros assuntos, o espaço do empreendedor, sobre as áreas de investimentos também para o homem e a mulher do campo. Mas, inicialmente, eu quero pedir a você para ir compartilhando o link do Facebook, TV Educadora, YouTube TV Educadora Jaguaribana, Rádiosnet, aumenta o volume do rádio, canal 182. E nós vamos iniciar comentando também sobre política, mas, de certa forma, um encontro que vai acontecer aqui no município de Limoeiro, onde o Pipão está aí numa nova missão, foi convocado, convidado para uma nova missão. Pipão, primeiramente é um prazer conversar com você, meu querido, uma satisfação, boa tarde. Ô, Richard, a satisfação é toda nossa de mais uma vez podermos conversar aqui com vocês do time da Educadora. Um abraço todo especial para o meu amigo. Poucas pessoas a gente chama de amigo, né? Mas eu posso dizer que Adelmo e toda a família dele é amiga nossa, porque tem demonstrado esse respeito conosco de maneira muito intensa. Então, Adelmo, não apenas profissionalmente, que a gente tem contato, mas também intimamente também é uma satisfação imensa poder estar aqui na sua TV, na sua rádio Educadora. Um privilégio imenso, Richard. Quero cumprimentar toda a sua audiência, todo mundo que está acompanhando nas redes sociais, em casa, na TV ou no tradicional rádio. Nossos cumprimentos, nosso abraço à dona de casa, ao senhor e à senhora, o homem do campo, a agricultora. Muito boa tarde para todos vocês. Muito bem, meu querido Pipão, eu vou iniciar falando sobre um encontro muito importante que vai acontecer no município de Limoeiro. Eu estava vendo aqui o convite, Célio, pode colocar na tela, onde diz o seguinte: sua presença é muito importante, vem com a gente, encontro do PP e partidos aliados, PT, PV, PCdoB, PSB e União Brasil. Vamos conversar sobre Limoeiro do Norte, do presente e do futuro. Vai ser no auditório do NIT, o Pipão vai falar. E Pipão hoje tem um grupo de pessoas, de amigos, que realmente querem o melhor para Limoeiro, que estão se unindo em torno do PP e dessa aliança que você acabou de citar. Uma frase, você vai fazer o convite, mas uma frase me chamou a atenção, Pipão. Limoeiro do presente e do futuro. Essa frase me chamou a atenção. Você vai fazer o convite, mas eu queria que você me falasse mais o que foi que motivou essa frase e qual é o objetivo dessa frase. Richard, a política, ela é a arte de governar, é a arte de gerenciar, é a arte de dialogar, é a arte de servir. E é impossível fazer política sem conversar. Qual é a cidade? Pense só, seus filhos moram aqui em Limoeiro do Norte. Os meus também, né? E qual é a cidade que nós queremos que eles vivam daqui a 20, 30 anos? Qual é o Limoeiro que nós vamos viver daqui a 20 ou 30 anos? O que nós seremos lá no futuro depende exatamente das decisões que nós tomarmos hoje. E no aspecto da política, é impossível a gente fazer uma construção de um Limoeiro pujante, desenvolvido, de um Limoeiro que gere oportunidades para os seus munícipes, para os seus irmãos, para aquelas pessoas que adotaram Limoeiro como referência. É impossível que a gente queira uma cidade melhor se nós não conversarmos. Então, justamente com esse foco, com esse objetivo, com esse alvo, nós criamos um ambiente PP, o PP, juntamente com partidos aliados que se identificam com essas ideias, criou o ambiente para que
essa discussão pudesse ser feita. Na ocasião, muito honrosamente, vamos receber aqui o presidente estadual do PP, que é o secretário das cidades, um dos homens mais importantes do governador Eumano, Zezinho Albuquerque. Receberemos também a deputada Juliana Lucena, filha dessa terra, filha desse povo, uma pessoa que tem Limoeiro do Norte como grande referência. Receberemos ela aqui também e vamos fazer a discussão. Estaremos junto com Chico Baltazar, vereadores e outras lideranças conversando sobre o Limoeiro do futuro. Aí, qual a cidade que nós queremos viver daqui a 20 anos? É essa discussão que nós precisamos fazer agora. Limoeiro não pode mais perder competitividade, perder oportunidades de negócio, perder chances de crescimento. Nossa cidade, Richard, teve grandes avanços, nos últimos 7 anos, sobretudo. Todos os indicadores de Limoeiro do Norte são positivos, todos. Doutor Zé Maria Lucena conseguiu melhorar todos os indicadores, educação, saúde, esporte, meio ambiente. Por vários anos seguidos, fomos, por exemplo, nota 10 no IQM, que é o índice que mede a qualidade ambiental. Por vários meses seguidos, a saúde foi referência. Agora nós precisamos avançar mais, e é justamente com esse propósito que nós estamos propondo esse encontro de lideranças, mas, acima de tudo, de pessoas, de cidadãos e cidadãs limoeirenses que queiram discutir a política local. Afinal de contas, Richard, eu acredito que esse ambiente político, a bem da verdade, ele no Brasil ele é extremamente complicado de se vivenciar. O ambiente político que a gente vive hoje com fake news, denuncismo, denunciação caluniosa, com manchetes e notícias muitas das vezes inverdadeiras. A bem da verdade, o senhor e a senhora que está em casa, o senhor há de concordar comigo. É muito difícil um pai ou uma mãe querer que um filho jovem entre na política. Por quê? Porque a referência que eles têm é de que todo político é desonesto, todo político é ladrão, todo político quer se aproveitar. Mas a verdade é que as grandes transformações na sociedade, elas só acontecem em meio à política. E se as pessoas de bem não ocuparem esses espaços, Richard, as pessoas más intencionadas ocuparão. Então eu quero fazer esse convite para você, por exemplo, que tem ideias, mas não sabe como colocá-las ainda, tem vontade de ser vereador, tem vontade de ser candidato, venha discutir com a gente, vamos conversar sobre a cidade que nós queremos, porque, Richard, a política, nós somos seres políticos, é possível fazer política a partir da nossa casa. A verdade também é que nós brasileiros, culturalmente falando, nós terceirizamos as responsabilidades. Nós vamos às urnas de 2 em 2 anos, elegemos nossos representantes e depois só cobramos. Mas, na verdade, a política moderna exige que você também faça parte enquanto sociedade. Cada cidadão e cada cidadã pode fazer a sua parte na política. E é primordial que o início disso seja conversando com as pessoas, para que a gente possa identificar ideias parecidas e trabalhar, planejar para executá-las em breve. Esse é o foco. Então, o PP que estará com Chico Baltazar na presidência desse partido, Partido Progressista, criou um ambiente para que partidos políticos que pensam parecido com essas ideias, no caso, o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PV, o PSB e União Brasil, para que a gente possa conversar sobre a política de Limoeiro e discutirmos, debatermos o Limoeiro do Norte que nós queremos no horizonte de 20 ou 30 anos. Muito bem. Pipão, é bem interessante o que você está falando sobre este cenário que envolve aqui partidos de diferentes agremiações e visões. Você tem partidos aqui, o PP, em nível nacional, que tem uma postura, em nível estadual, de certa forma, tem uma nova aliança.
Tem o PT, que hoje governa o estado do Ceará e o Brasil, o próprio PV, PCdoB, PSB e União Brasil. Pipão, nesse cenário, eu estava comentando nos últimos dias, e aqui é uma entrevista bate-papo, Pipão, onde nós temos uma polarização hoje que envolve a política nacional. Direita, esquerda, bolsonarismo, lulismo, esquerdismo, direitismo, conservadorismo, liberalismo. A gente tem todo esse cenário. O que a gente tem observado é que algumas pessoas querem trazer essa diversificação também para o cenário local. No entanto, se você observar, Pipão, hoje já tem o PT que está... Tem no Brasil o PT fazendo aliança com o PL. PT de Lula com o PL de Bolsonaro. Mas aí está todo um questionamento em torno disso. O que é que eu estou querendo dizer? Pipão, nesse cenário, essa polarização, onde eu estou vendo aqui pessoas que têm um entendimento diferente da ideologia do PT, pessoas que têm uma ideologia esquerda, pessoas que têm uma ideologia de direita, você acha que isso pode prejudicar esse ambiente político? Ou a maturidade de se pensar em Limoeiro, ou em cada cidade que tem essa estrutura política, deve se falar mais alto? Qual é a sua opinião? Richard Leitão, eu penso que lado a gente só deve ter um. É o lado da frente, como dizia já o nosso amigo Luiz Girão. Eu tenho um lado, é o lado da frente, do progresso, do avançar. Não posso me prender ao retrovisor esquerdo ou ao retrovisor direito. Eu quero ir para frente. Eu quero que a minha cidade cresça, que avance. Né? Os partidos são formados, antes de tudo, por pessoas. E o que nós identificamos? Que Limoeiro do Norte tem pessoas maduras o suficiente para que nós possamos fazer uma construção que pense... Em cada partido tem pessoas maduras. O Limoeiro do futuro. Não podemos nos amarrar e nos dar ao luxo de estarmos fragmentando a nossa cidade. Veja, Limoeiro, em que pese toda a pujança de sua economia, nós somos hoje o 13º melhor PIB per capita do estado do Ceará. Na gestão de Zé Maria Lucena, melhoramos significativamente esse indicador, Richard. Estamos entre as 6 cidades do interior do Ceará com renda per capita média acima de R$20 mil. Isso é fantástico, é um dado fenomenal. Mas, mesmo assim, nós não podemos nos dar ao luxo de estarmos fragmentando a cidade, porque a gente perde força. Limoeiro tem que se mostrar para o Ceará e para o Brasil como uma cidade que tem um plano consolidado de desenvolvimento e uma cidade que tem pessoas verdadeiramente que pensam acima da ideologia partidária para que possam construir as bases para essa cidade continuar crescendo. É assim que eu penso. Né? Nem olho para o retrovisor esquerdo, nem olho para o retrovisor direito. Eu olho para frente, para o para-brisa. Eu acho que é sob esse aspecto que essas pessoas, por isso que com essa visão ampla de somar, de conversar, por isso que as pessoas que estão se congregando para essa reunião da próxima sexta-feira, de amanhã à noite, também estão constituídas da mesma visão. Caso contrário, jamais teríamos essa convergência. A bem da verdade, como é que a União Brasil se sentaria, por exemplo, com o Partido dos Trabalhadores e vice-versa? Em Limoeiro do Norte senta. Por quê? Porque o que nós estamos dialogando é o futuro da nossa cidade e isso está acima do ideologismo partidário. Não quer dizer que a pessoa não defenda suas convicções. No entanto, tem um projeto maior do que isso. Exatamente. Nós não podemos, repito, nos limitarmos a nos prendermos em discussões, essa discussão nacional que tem arrasado o Brasil. A discussão nacional, quando parte para o extremismo ideológica, os extremos têm dividido e fragmentado o Brasil. Aliás, a começar pelos grupos de WhatsApp, a começar pelos grupos de família. Fica essa discussão de direita, esquerda, quem está certo, quem está errado. E imagine só, se na família você consegue perceber uma fragmentação por conta dessa lacração, e imagine só uma cidade, um estado, e imagine só uma nação. Nós não podemos nos dar ao luxo de cairmos nessa pegadinha
politiqueira. Vamos olhar Limoeiro para frente. É essa cidade que nós queremos construir. E agora eu vou fazer uma pergunta, mas antes, Clauderlan já está mandando um abraço e parabenizando pela entrevista. Fabrício Ferreira, eu acredito sim em uma nova forma de fazer política em Limoeiro. Vou pegar essa sua fala. Grande Fabrício, quero mandar um abraço para ele, para Clauderlan também, um grande abraço. Fabrício estava aqui, é um empreendedor. Fabrício é uma referência hoje quase na construção civil. É um jovem ali da Boa Fé que está todo municiado de boa intenção para servir a sua comunidade e tem servido muito bem aí a Associação dos Pedreiros. Um abraço também para o Pedro. Acompanhei a entrevista de vocês, achei fantásticas. Por vezes, vocês estiveram conosco lá na secretaria discutindo ações, estratégias que pudessem alavancar ainda mais esse setor e hoje vocês colhem os frutos dessa organização tão maravilhosa. Limoeiro é uma cidade que não para de crescer, Richard. Sim, sim. O setor de construção civil aqui na nossa cidade, então, é muito pujante, é um setor que não para, é um setor superaquecido. Então, parabéns para vocês que fazem parte, pedreiros, serventes, mestres de obra, dessa importante associação dos pedreiros aqui de Limoeiro do Norte. Grande abraço para você, Richard Deitão, e para o nosso querido amigo Pipão, fez um grande trabalho na SEMAI. E vocês são pessoas de bem, cristãos, que amam a nossa cidade, que possam abençoar a vida de vocês e Limoeiro continuar crescendo. Parabéns pelo encontro. Davi Alves acompanhando aqui, né, diretamente de São João, ele grande que é funcionário. Davi gente Alves, boa, né? Fez um grande trabalho, não foi, Pipão? Extraordinário trabalho. Davi, o doutor Zé Maria, ele tem uma característica de delegar missões aos seus secretários. Eu recebi a missão. E dá liberdade para a tomada de decisões. Com o plano de governo embaixo do braço. O Davi também recebeu essa missão e todos os meus colegas secretários, ex-secretários agora, né? O Davi, para vocês terem ideia, esse cara, ele revolucionou as praças esportivas de Limoeiro. Muito. Hoje nós temos aí quase 15 areninhas de vôlei e de futebol espalhadas tanto na zona urbana quanto na zona rural. É interessante quando você entra em Limoeiro, eu dizia isso muito aqui, olha, a gente entra em algumas comunidades, Pipão, como entra na cidade de Limoeiro, aí teve o campeonato que a gente participou de ciclismo, uma competição aqui, e o pessoal quando vinha entrando e dizia assim, rapaz, que cidade alegre essa sua, Richard. Acredito, o pessoal. Acredito. Rapaz, logo na entrada o pessoal se divertindo, né, as famílias na praça. Aí eu me toquei, eu disse, rapaz, não é que isso faz um diferencial, porque a gente está acostumado a ver todo dia e não percebe quando a gente vem de fora, e aquele de fora, devido a gente estar acostumado, diz assim, rapaz, eu pedalo ali nas comunidades, Richard, é o pessoal alegre, a cidade praças. É muito dinâmica, em função disso, e a prática esportiva revela também a saúde e a oportunidade para que a juventude possa ter a mente ocupada. As seleções, por exemplo, de futsal de Limoeiro, o Davi colocou o Limoeiro em 3 finais, fez um trabalho extraordinário lá com a galerinha de Cristo. Enfim, um jovem, aliás, Richard Leitão, é um comentário que eu queria fazer aqui, já pegando aqui o gancho da vida. Doutor Zé Maria é um prefeito que formou líderes. Sim, sim. Formou lideranças. Deu oportunidade quando ninguém acreditava. Olha, em que pese toda a qualificação pessoal que a gente adquiriu ao longo da vida, sou advogado, especializado em gestão pública, sou consultor empresarial, estou agora fazendo mais uma especialização, aprender sempre. Esse é o lema que minha mãe ensinou a mim e a nós lá em casa. Enfim, mas convenhamos, assim, como eu não tinha identidade política, familiar aqui em Limoeiro, não tinha. Embora sendo filho de Limoeiro, filho dessa terra, meu pai nasceu na Sucupira, minha mãe nasceu lá no Canto Grande, eu sou uma mistura aí de Canto Grande com Sucupira. Enfim, meus avós moraram no Arraial. Embora sendo daqui, quando é que nós teríamos oportunidade de fazer gestão pública? Quando? Quando é? Doutor Zé Maria ele abriu essas portas do poder público para que a juventude pudesse lançar as suas ideias e implementar um modelo de gestão que foi muito sucesso. E eu digo mesmo para a minha colega Fátima Holanda, foi uma grata revelação da gestão de Zé Maria. Fátima Holanda pegou o Limoeiro do Norte na penúltima colocação nos índices de educação básica. Entregou agora entre as primeiras cidades. Dr. Júnior Ibiapina, da mesma forma. Limoeiro é uma referência em saúde.
O que dizer, então, desse extraordinário colega Davi Alves? Um camarada que, de maneira muito discreta, conseguiu fazer um trabalho espetacular. Então, essa é a figura do Dr. Zé Maria. Um líder que inspirava a criação de outros líderes. Como é que eu não posso admirar a biografia, a história desse homem que deu oportunidades para que pessoas genuinamente limoeirenses pudessem mostrar o seu talento, mostrar o seu serviço, para que elas pudessem servir a sua terra de uma maneira mais ampla. Então, eu sou agradecido a Dr. Zé Maria, a minha colega deputada Juliana Lucena, que foi minha colega como secretária, fez um brilhante trabalho. Sou agradecido pela oportunidade que eles me deram de servir melhor a minha cidade. Poderia estar muito bem, Richard, lá no nosso escritório, com as nossas assessorias, você que conhece um pouco do nosso trabalho, a gente presta serviço para o Ceará inteiro. Somos hoje o escritório de mais referência no Ceará em certificação de agroindústrias de alimentos. Quero até mandar um abraço especial aqui para minha esposa, ela que é a gerente, supervisora, a CEO do nosso escritório, eu diria assim, a grande responsável pelo sucesso ela quem manda em você. Do nosso negócio. Ela manda lá na empresa. Manda em tudo, rapaz. Mas, nem enfim, nem lá em casa. nós rapaz. poderíamos estar muito bem acomodados lá, fazendo o nosso trabalho, mas o Dr. Zé Maria nos lançou esse desafio, essa missão. E quando a gente encara um serviço público como uma missão, a gente dá o sangue para fazer ver acontecer. E eu creio que parte desse sucesso que nós tivemos à frente da Secretaria de Desenvolvimento foi em função da liberdade ampla que o Dr. Zé Maria nos conferiu para que nós pudéssemos prospectar coisas novas para o nosso município, desde ações que favoreceram o homem do campo, e eu trago aqui, fizemos, Richard. Você vai já começar a falar, que eu vou entrar no espaço do empreendedor, mas eu queria finalizar sobre o encontro. Pipão, Perfeito. Olha, vamos já conversar sobre política. Eu vou perguntar ao Pipão qual é a avaliação que ele faz da atual gestão. Não sei o que é que ele vai dizer. 30 dias estamos chegando. Neste sábado, na verdade, é domingo, né? Eu vou perguntar. Eu sei que ele falou o seguinte, limoeiro do presente e do futuro. Então, ele não quer olhar para o retrovisor, mas ele pode olhar para o momento presente. E ele falou que as decisões de agora vão fortalecer realmente o futuro, que em breve vai ser um presente. Pipão! PP, bota aí na tela o encontro, Célio. PP, PT, PCdoB, PV, União Brasil, PSB, né? Todos esses partidos aliados ao PP. Chico Baltazar lançou sua candidatura a prefeito, e ele é do PP, sua pré-candidatura. O PT, eu tenho informações que tem hoje também o interesse de lançar pela estrutura em nível federal e estadual e a força da deputada, juntamente com quem já estava lá. Tem o PV, tem o PCdoB e o PSB que acompanham esta mesma visão. Pipão, esses partidos podem construir uma candidatura a vice e uma candidatura a prefeito para a próxima eleição. Tem alguns partidos já a se aproximar. Essa conjuntura já está pensando em 2024. Por que eu digo isso? Nós estamos há 10 meses, 11 meses antes da eleição que vai iniciar. Hoje tem Chico Baltazar dentro do PP, tem o próprio seu nome, já foi mencionado de Jailton Batista, outros nomes. Tem o Dr. Júnior Biapina dentro do PT, eu tenho essa informação, e outros nomes também. Qual é o cenário? Richard, eu já vou cortar essa sua justificativa se for dar, Pipão. Não, ainda é cedo para pensar em política. Não, tem que se organizar agora. Todo mundo, as redes sociais, o marketing atual, antecipou a pré-campanha, numa visão pública, né? Vai chegar a pré-campanha oficial. Então, não vou aceitar, pessoal, ele dizer, não, ainda é muito cedo. Isso aí ele não vai dizer. Já estou cortando aqui esse espaço, Pipão. Mas sairia dessa conjuntura 2024? Olha, Richard, esses partidos que nós acabamos de mencionar, que você acabou de citar, são partidos relevantes na cidade. São partidos que possuem ampla base, compõem a base do prefeito Zé Maria. Vejam só, a base do prefeito Zé Maria é formada por vários grupos, né? Vários grupos que são, naturalmente, pertencentes a essas siglas, a esses partidos. E
o que eu posso assegurar a você é que essa base de Zé Maria Lucena terá sim uma candidatura a prefeito. Né? Terá sim. Quer dizer que essa base aí, o PP está junto, faz parte do grupo liderado pelo doutor José Maria e Juliana Lucena? O PP faz parte, compõe sim a base do grupo doutor José Maria Lucena. É óbvio, isso é óbvio. Nós estivemos aqui desde 2015. As pessoas que compõem hoje o partido do PP estão desde 2015 numa construção com o doutor José Maria Lucena. E é mais do que natural que, no momento de eleições, este grupo tenha, sim, uma candidatura. O que eu posso assegurar aos limoeirenses é que esses partidos que você mencionou terá, sim, uma candidatura. Eu acredito que uma candidatura única, uma convergência desses partidos em prol de uma candidatura única. Temos excelentes nomes para que o limoeirense possa avaliar. Um deles, Chico Baltazar, produtor rural, filho daqui, filho da minha madrinha, eu diria assim, amiga, Lúcia Baltazar, uma mulher que serviu muito a essa terra, um homem que tem história aqui com o agro, com o setor empresarial, um homem com cabeça empreendedora. Chico já se pronunciou nesse sentido, no sentido de se colocar à disposição. Enfim, tem excelentes nomes que poderão discutir essa eleição. Mas o que nós precisamos, nesse momento, de fato, é reunirmos as ideias em comuns para que nós possamos fazer uma construção de ideias e construirmos um planejamento para um Limoeiro do Norte que esteja aberto a receber mais desenvolvimento por meio da tecnologia, da inovação. É nesse projeto que eu quero estar inserido, Richard. Num projeto, você vai ouvir falar que Pimpão estará dentro de um projeto político que está pensando o Limoeiro do Norte para um horizonte de 20 ou 30 anos, como eu disse aqui no começo. Precisamos pensar uma cidade que pense em inovação, tecnologia, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, uma cidade que possa ter acessibilidade. Precisamos pensar essa cidade, uma cidade que valorize o empreendedorismo. Eu estarei e o PP estará dentro desse projeto, de um projeto que pense a cidade dessa maneira, de Limoeiro no norte, ou seja, na frente. Muito bem, Pipão. Respondida a pergunta, nós vamos avançar, nós vamos continuar. Em breve o Chico Baltazar vai estar conversando com a gente. Agora, Pipão, me diz uma coisa. Diante de todo esse cenário do município de Limoeiro, que vocês, do trabalho do serviço prestado, da entrega que vocês tiveram à população, e vê hoje uma situação onde o doutor José Maria é o prefeito oficial, no entanto licenciado, a prefeita interina, a doutora Dilmara. Qual é a avaliação que você faz de tudo isso que está acontecendo? E uma outra pergunta, você acredita na possibilidade, o que é que você pensa na volta do doutor José Maria? Vou emendar 3 perguntas numa só, Pipão. Qual é a avaliação que você faz? Você é um menino de memória, novo, não tem muita preocupação. Qual é a avaliação que você faz dessa situação vivenciada hoje do município de Limoeiro, diante do cenário da construção e diante do que foi construído e diante do cenário atual, na licença do Dr. José Maria Lucena? Você vê realmente de forma positiva a volta do Dr. José Maria para o governo municipal? E qual a avaliação que você faz também da gestão hoje da prefeita nesse primeiro mês? Olha, Richard, primeiro, óbvio, é claro que a gente crê, sim, na recuperação do doutor Zé Maria. A gente tem esperança, a gente tem fé, a gente crê, sim, nessa possibilidade. O doutor Zé Maria está se restabelecendo e eu acho que esse momento é dele. É um momento íntimo, é um momento particular e a sociedade, a classe política principalmente, deve respeitar esse momento do prefeito Zé Maria. A imprensa também, porque não apenas por ser o prefeito, não apenas por ser o gestor eleito dessa cidade, mas ele como homem. Eu acho que ele precisa, sim, desse respeito. Aliás, Richard, outro dia eu estava vendo uma entrevista
que o cidadão brasileiro perguntou numa academia lá na Suécia por que o Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel. Né? E ele fez essa pergunta para membros da Academia de Ciências lá do Prêmio Nobel. E, de maneira muito, muito fria, os membros dessa academia responderam: rapaz, doutor, é muito simples, porque vocês brasileiros são profissionais em matar os seus ídolos, em sacrificar os seus ídolos. Dr. José Maria é um homem honrado, um homem sério, um homem que tem uma trajetória de seriedade dentro da justiça, um homem que conquistou os seus espaços com muito trabalho, com muita inteligência, um homem que honrou o Limoeiro do Norte, quando, por exemplo, destinou para cá e fez todo o esforço para que nós tivéssemos aqui a Justiça Federal, mesmo ele sem ser prefeito ou gestor público da esfera municipal. Ele tem uma história dentro desse município que precisa ser respeitada. As novas gerações precisam conhecer e precisam lembrar da história desse homem extraordinário que foi Zé Maria Lucena. Então eu me reporto ao prefeito com muito respeito, Richard, porque a história de Zé Maria no judiciário me inspirou. Eu, quando tinha 12 anos de idade, tive meu primeiro contato visual com o doutor Zé Maria e ali eu me encantei com o direito. E foi em função dessa rápida conversa que tive com ele na Casa do Alto, me encantei pelo direito, fiz faculdade de direito, faculdade pública de direito, com todo o esforço do mundo, minha mãe em cima de uma moto, para cima e para baixo trabalhando, me ajudando a bancar, me ajudando a me sustentar. Eu consegui, graças a Deus, a me formar, passei na OAB de primeira e me encantei pelas letras jurídicas em função da trajetória desse homem. Então, nós como limoeirenses, precisamos valorizar aquelas pessoas que fizeram e que fazem por essa terra, por essa cidade, e valorizar enquanto elas estão vivas. Doutor Zé Maria é um homem digno de honra e de respeito. E nós, é claro, temos toda a esperança do mundo de que ele possa retornar às suas atividades aqui enquanto prefeito de Limoeiro, porque tem muito ainda a ser entregue à sociedade local. E qual é a sua avaliação do momento atual diante do cenário de construção, de ações que vocês tiveram durante esses 7 anos, em detrimento à realidade de hoje? Richard, é muito precoce para a gente fazer qualquer avaliação acerca da nova gestão que aí está. É muito precoce. Eu acho que agora que fez 30 dias, eu, como limoeirense, sinceramente, do fundo do coração, até desejo que ela faça um bom trabalho, mas, sobretudo, que possa, pelo menos, dar continuidade ao que estava dando certo na gestão de Dr. Zé Maria. Isso é primordial. Então, eu torço para que ela consiga ter o equilíbrio necessário de não antecipar a parte política e fazer, nesse momento, gestão pública. Gestão, que foi o que mais Dr. Zé Maria primou em fazer em seus anos como prefeito dessa cidade. Então, esse é o meu anseio. Eu, particularmente, desejo que ela faça, que Deus a ilumine para que ela possa fazer um bom governo. E um bom governo, na minha concepção, inicia-se mantendo as estruturas de serviço que estavam dando certo. Esse é uma percepção que eu tenho, é uma análise que eu tenho. Não dá para a gente ainda avaliar profundamente o governo que está sem dados. Eu preciso de dados para poder dar uma opinião honesta. Mas só em ela preservar os serviços que foram conquistados, basicamente em todas as secretarias, eu já diria, se ela conseguir fazer isso, ela já vai estar acertando, na minha concepção e no meu modo de pensar. Muito bem, Pipão, né? Pessoas mandando mensagens, abraçando vocês, seus colegas secretários, ex-secretários. Pipão, eu queria falar sobre o seu trabalho na gestão, sobre a contribuição que você deu para o município de Limoeiro, falando primeiramente sobre o Espaço do Empreendedor. O Espaço do Empreendedor, ele conseguiu fazer um trabalho gigantesco em todos os sentidos, né? De atender uma demanda burocrática
a investir na capacitação daquele criador de galinhas que fazia queijos, até profissionais que estavam envolvidos no alto escalão da profissional do município. Me fale sobre o espaço do empreendedor, tem inclusive fotos aí, me fale sobre o espaço, o que foi o espaço do empreendedor, quais os serviços, quais as prestações de serviços para o município de Limoeiro. Inclusive um espaço amplo, né? Era antes uma sala aqui, de repente a visão de se colocar num espaço amplo, onde uma mega estrutura. Richard Leitão, a municipalidade brasileira, especialmente no Nordeste, ela é focada basicamente em 3 grandes áreas. Saúde, por uma questão óbvia de prioridade, a saúde tem que ser prioridade. Educação e assistência social. Os municípios modernos, aqueles que se prezam, aqueles que querem inovar, eles deram um passo adiante. Eles passaram a ampliar o orçamento de uma coisa chamada economia. Então, a municipalidade moderna, os municípios que mais crescem no Brasil hoje, fazem gestão e direcionam o foco principalmente na saúde, na educação, na assistência social e na economia, que é o 4º pilar. Veja só, Richard, aqui em Limoeiro, eu tive a liberdade de montar uma equipe que foi extremamente competente para executarmos algumas ações que estavam previstas no plano de governo do Dr. Zé Maria. Uma delas foi o Espaço do Empreendedor. Criamos esse lugar para que o empreendedor, seja ele pequeno, médio ou grande, pudesse efetivamente dar andamento à sua coisa. Porque as suas coisas... uma das coisas que mais perturba o empresário, Richard, é ter que perder tempo com burocracia. E nós conseguimos construir um equipamento para desburocratizar e facilitar a vida de quem produz. Seja ele agricultor familiar, porque, aliás, a agricultura familiar ela precisa ser encarada como uma atividade econômica. E o nosso agricultor, Richard Leitão, ele precisa entender que ele não deve ser simplesmente uma pessoa que vive da agricultura de subsistência. Nós temos aqui casos de filhos de produtores rurais, agricultores familiares, que hoje estão conseguindo viver exclusivamente dessa atividade e viver bem, numa demonstração de que o empreendedorismo aplicado à agricultura familiar dá certo. Então, o Espaço do Empreendedor recebeu desde essas pessoas até os médios e grandes empresários. Nós, por exemplo, foi através do Espaço do Empreendedor, do trabalho nosso, que conseguimos atrair o complexo solar da Chapada do Apodi. Um negócio que, quando estava em construção, gerou 1.500 novos empregos. Limoeiro foi a 5ª cidade do Ceará que mais gerou novos empregos em 2020, graças a esse extraordinário empreendimento que eu tive o prazer, a satisfação, juntamente com o nosso prefeito Zé Maria, de fazer parte, de prospectar, de atrair esse negócio para cá. Mas nós também fizemos, Richard Leitão, através do Espaço do Empreendedor, o maior programa de distribuição de horas máquinas da história de Limoeiro. Mais de 2.000 pequenos agricultores familiares atendidos, recebendo hora de trator, na hora certa, no tempo certo, nos seus quintais produtivos, eu diria assim. Nós, através do Espaço do Empreendedor, fomentamos, por exemplo, o combate ao cancro cítrico. Eu não sei se você sabe, meu amigo Richard, mas havia aqui uma doença no limão que poderia comprometer 25% da produção do limão galego aqui do nosso município. Limoeiro do Norte é a cidade do Ceará que mais produz limão galego. Tem famílias inteiras que vivem disso. Na região do Sítio Saquinho, no Córrego de Areia, na Várzea do Cobra. Gente que vive inteiramente da produção de limão. Aí você imagine só essas pessoas terem que ter os seus sítios dizimados para o combate ao cancro cítrico.
Imagine só. Né? Nós fizemos o quê? Era muito cômodo para a gente, naquela época, era um serviço da Adagra, a Adagra que estava vindo para cima para tentar fazer essa eliminação. Era muito fácil a gente só ceder. Só ceder. Sim. Mas nós fizemos o quê? Lançamos o desafio Adagre para buscar estudos internacionais para o combate ao cancro cítrico. E naquela época nós trouxemos aqui um doutor da UFES, ele veio aqui, fez uma explanação, recomendou a medicação, mandei buscar esse remédio na Alemanha. E hoje as comunidades que estavam atingidas por essa doença conseguem lá conviver harmonicamente com essa doença, combatendo a sua expansão. Então, meu amigo, eu diria para você que esse espaço do empreendedor foi efetivamente um local que deu visibilidade, que acolheu os empreendedores. Inclusive as indústrias de pequeno porte foram acolhidas, não é, Pipão? Nós inovamos. Lembra como era difícil tirar um alvará aqui em Limoeiro? O camarada tinha que sair da empresa, via a prefeitura, pegar uma fila, hoje pagar uma taxa. Online. Nós implantamos o alvará online, porque nós acreditamos que a cidade tem que ser moderna, tem que ter conectividade. E nós fizemos isso. Nós fizemos isso nessa gestão. Então, o espaço do empreendedor efetivamente tornou-se a casa daquelas pessoas que empreendem, sejam elas, repito, pequenos, médios ou grandes. E por tratar-se de pequeno, só para você ter ideia, em 2017, Limoeiro do Norte tinha apenas pouco menos de 1.500 MEIs, microempreendedores individuais. Meu amigo, graças ao espaço, nós mais do que dobramos. E veja só, o espaço do empreendedor, eu não sei como é que está lá agora, né? Mas nós deixamos o espaço do empreendedor funcionando com um equipamento lá chamado Bem Rapidinho. Já era rápido. Criamos o Bem Rapidinho, para que o empreendedor pudesse chegar lá e resolver as suas coisas de maneira ainda muito mais automatizada. Pipão, nesse sentido, nós sabemos que abrir um MEI nessa conjuntura é fácil. Mas ter a capacidade de gerir um negócio, nem todos desenvolvem essas competências e buscam essas habilidades. A sua Secretaria de Atividades Econômicas pensou também na capacitação profissional e empresarial de gerenciamento de negócios? Quando lá estava, nós estabelecemos uma parceria contábil. Havia um plantão contábil. Então, o empreendedor de primeira viagem, eu diria assim, do ponto de vista formal, se dirigia ao espaço do empreendedor e lá ele tinha noções de contabilidade com o contador. Nós tínhamos lá uma área de qualificação. Nós avançamos na qualificação de diversos empreendedores. Criamos o Núcleo da Mulher Empreendedora. Nosso último evento, Richard, no mês de setembro, nós conseguimos ainda fazer 2 capacitações envolvendo 80 mulheres que se qualificaram na área de gastronomia, numa parceria com o Senac. Nós fomos buscar. Lembra que eu te falei, Richard, que a arte da política, a política é a arte de governar bem e de conversar, e que é impossível fazer política sem conversar? Como é que uma secretaria desse tamanho conseguiu tantas parcerias? Nós fomos conversamos com o Senac, com a FAEC, com o SESC, conversamos com a FIEC, com a CDL, com o SEBRAE, com o sindicato patronal, com o sindicato de trabalhadores. Nós sempre estivemos conversando com as pessoas e com as instituições. Graças a essas parcerias que construímos, conseguimos plantar sementes e gerar grandes frutos que beneficiaram e beneficiam até hoje inúmeros limoeirenses. Só para você ter ideia, vocês em casa, hoje Limoeiro do Norte é considerada no Ceará como a terra do queijo especial. Meus amigos de Jaguaribe, que não se enciumem, vocês continuam sendo a terra do queijo de coalho. Mas Limoeiro do Norte conseguiu, Richard, carimbar uma rotulagem de cidade dos queijos especiais. Nós fechamos uma parceria com o governo do estado, fomos buscar o Dr. Robert, um uruguaio que mora em São Paulo, para vir ministrar aqui para os nossos pequenos produtores. Hoje estão aí, fazendo o maior sucesso. Agora mesmo o Laticínio Lopes ganhou o prêmio de melhor queijo de coalho do Nordeste. É mole?
Lá do Arraial, minha amiga Fatinha. Quero até mandar um abraço para todos vocês. Saborear esse queijo, viu? Queijo de coalho de primeiríssima qualidade, produzido em Limoeiro do Norte, venceu o prêmio de melhor queijo de coalho do Nordeste. Por quê, Richard? Primeiro porque nós temos uma empreendedora aguerrida. Uma empreendedora, um casal, o esposo dela também, quero mandar um abraço para ele, um casal que, oriundos da agricultura familiar, que quer vencer na vida e que não abre mão das oportunidades. Nós temos um ambiente de negócios favorável que conseguiu conferir a eles a certificação necessária para que eles pudessem colocar os produtos no mercado. Afinal de contas, não basta só produzir. Você tem que produzir e se certificar. É a segurança que o consumidor tem. Limoeiro do Norte não tinha serviço ativo. E o Pimpão, com a anuência do Dr. Zé Maria, foi lá, reativou o serviço, colocou para funcionar, buscou parcerias, certificamos quase 20 agroindústrias de pequeno porte. Uma delas foi o Marcelo, por exemplo, da queijaria Dona Vita. Sim. E hoje já está no padrão internacional, mandando queijo até para a França. Isso é interessante. Pipão, nesse cenário todo, eu estou observando, a Secretaria de Agricultura teve aquela polêmica. Como é que pode a Secretaria de Agricultura ir para atividades econômicas? Era para ser uma secretaria de independente. Qual foi, já deu umas pinceladas, quais as grandes ações para o homem e a mulher do campo? Richard Leitão, a primeira grande ação, veja só, eu nunca compreendi, só para desmistificar isso, como é que... Vocês lembram? Alguém aqui, você de casa, lembra onde era a Secretaria de Agricultura? Lembra? Não. Lembra não, né? Onde era? Você não lembra, Richard, porque ela funcionava num quartinho ali, vizinho à Madeireira Irmãos Vieira, aquela parte de cima, bem escondidinha. Era uma secretaria com apenas 2 servidores. Meu amigo Djani, a quem eu mando um grande abraço, foi um grande colaborador, e o Emanuel. E a secretaria tinha muitas limitações. Essas 2 pessoas carregaram a secretaria nos braços. Quem foi secretário antes de mim conhece essas dificuldades. Agora, é inadmissível que uma cidade como Limoeiro, que tem 20% da mão de obra formal do nosso município no campo, no setor agropecuário, tivesse uma secretaria tão pequenininha e não tivesse uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico pujante. Então, meu amigo, eu posso dizer para você que, sem nenhum demérito a qualquer pessoa que tenha passado por lá, nós buscamos fazer tudo que estava ao nosso alcance para colocar o homem do campo em evidência. Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos, Richard. Por quê? Porque a gestão do Dr. Zé Maria decidiu colocar aquele 4º pilar que eu falei para vocês: saúde, educação, assistência social, e ele decidiu valorizar a economia. Fizemos, repito, o maior programa de distribuição de hora de trator da história de Limoeiro. Mais de 2.000 pequenos agricultores beneficiados. Meu amigo Lucas, ali, Luiz Mendes, enfim, parceiros que estiveram com a gente, as associações, especialmente do quilômetro 60, do Bonfim, todas as outras associações que participaram desse projeto, do assentamento Diamantina, enfim. Nós distribuímos, ao lado da Emates, mais de 25 mil mudas de cajueira não precoce, meu amigo. Não foi 2.000, não. Foram mais de 25 mil mudas distribuídas, fomentando a cultura do cajueira não precoce em áreas vocacionadas como Canto Grande. Um abraço para o meu Canto Grande e para o Bichopá. Então, ações como o Limoeiro Qualifica Rural, nós levamos capacitação com cursos e qualificação para pessoas do campo na área de tratorismo. Formamos aí talvez mais de 30 novos tratoristas, jovens do campo que decidiram morar lá. E fizemos isso por quê, Richard? Além de outros cursos de doces artesanais e de polpas, enfim. Fizemos isso por quê? Porque nós temos a leitura de que é preciso oferecer condições para que a juventude do campo tenha o despertamento de empreender lá, na zona rural. Se o jovem do campo, temos aqui, por exemplo,
Moisés Maia. Moisés Maia é uma referência no Ceará. Um pequeno produtor rural que desenvolve a bovinocultura de leite e que hoje é um exemplo para o Ceará. A família toda dele envolvida no negócio. Você que está na zona rural, meu amigo, você que é dona de casa, pai de família, você preferiria que o seu filho desenvolvesse uma atividade lucrativa, empreendedora, aí no campo junto com vocês, ou que ele viesse ser empregado de uma fábrica no centro da cidade, deixando vocês para trás? O que o Pimpão procurou fazer ao longo desses 7 anos foi fomentar a cultura do empreendedorismo. E eu louvo a Deus, Richard, porque, de certo modo, nós conseguimos avançar nesse setor, avançar nessa área. Nós levamos aqui, por exemplo, eu lembro que nós montamos uma caravana junto com o Sebrae e levamos aqui 40, 50 produtores de limoeiro para conhecer o Encontro Nordestino de Agropecuária lá em Fortaleza, no centro de eventos. Muitos nunca nem tinham saído de limoeiro, nós fizemos isso. Ô Pipão, aproveitando, você falou sobre esses encontros. Olha, Limoeiro do Norte, na gestão do prefeito Dr. José Maria Lucena, juntamente com o Pipão, participou de vários eventos importantes, PEC Nordeste, né, Ceará Fruit, juntamente com a Fapija. Olha, vocês tiveram aqui uma aproximação imensa com a FIEC, FAEC, Sebrae, sindicatos, né? Eu tenho mais informações importantes no que diz respeito a esse ambiente, a esse ecossistema que foi criado. Olha, encontro com a FIEC, encontro com a BrisaNet. Tiveram aqui vários eventos. Esse encontro que você está mostrando aí, Richard, foi magnífico. O Roberto nos recebeu lá na empresa dele. Nós estávamos aí conversando sobre a implantação do 5G. Uhum. Foi um passo significativo. A lei hoje, Limoeiro do Norte, aliás, eu quero cumprimentar todos os vereadores de Limoeiro, que aprovaram com 14 votos um projeto de lei que incentivou a implantação do 5G em Limoeiro. A lei que vocês aprovaram, senhores vereadores, se tem algum de vocês me ouvindo, é referência hoje para o Brasil. O Roberto Nogueira, da BrisaNet, um grande empreendedor, que é um exemplo de nordestino, hoje vitorioso em todo o Brasil, ele está levando o nome de Limoeiro para todo o Brasil, né, divulgando a nossa cidade e a receptividade que nós tivemos aqui, porque nós criamos também, lá no Espaço do Empreendedor, uma coisa chamada ecossistema de inovação, justamente para que nós pudéssemos prospectar, trazer, melhorar o ambiente de negócio daqui. Esse ecossistema, que é muito falado no mundo corporativo, Pipão, foi um dos pontos também favoráveis. Nós tivemos aqui na gestão do Dr. José Maria Lucena, eu tenho uma relação que eu fiz, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahias, Nosso Atacarejo, Casas Freitas e muitas outras empresas, energia solar para a Chapada do Apodi, né, na Chapada do Apodi, que fortaleceu também a economia, a geração de emprego e renda. Qual foi o segredo, como foi o trabalho da criação? Esse ambiente, tudo isso favoreceu a chegada da geração de emprego e a força da economia? Nenhuma grande empresa, nenhuma grande marca vai apostar numa cidade que não está dando certo. Isso é fato. Você não vai empreender num lugar que não prospera. Por que o atacarejo está aqui, Limoeiro do Norte? Porque Limoeiro vai bem. Obviamente, nós tivemos aqui uma gestão que pagava em dia, que criou um ambiente de negócio favorável, que transformou isso aqui num polo de saúde. Então, eu posso seguramente dizer a você que esses novos negócios que antes a gente só via na televisão, né? Não era, Richard? Ou na internet ou na televisão. Né? E que hoje povoam aqui o centro de Limoeiro. Quisesse ver, tinha que sair de Limoeiro para ir para tiveram sim, passaram sim por uma avaliação dos índices de desenvolvimento da cidade. Obviamente. E o ambiente de negócio de Limoeiro muito favorável. Inclusive, nós temos aqui algo que poucas cidades do Ceará têm, que é fazer licenciamento ambiental.
através do Instituto Municipal do Meio Ambiente, mais uma ferramenta constituída pelo Dr. Zé Maria, melhorando esse ambiente de negócio. Quer dizer, o empreendedor ele não perde mais tempo, 2, 3 anos, para fazer o licenciamento da sua atividade na SEMAS. Hoje, para onde você olha, tem que ter licenciamento ambiental. Hoje, esse empreendedor faz em Limoeiro do Norte. Aliás, pelo menos até o dia em que o Dr. Zé Maria tirou a licença. Eu não sei como é que está agora, né? Eu não posso dizer como é que está agora, porque efetivamente eu não estou acompanhando o dia a dia da gestão. Mas nós entregamos uma gestão que fazia, sim, licenciamento ambiental, melhorando significativamente o ambiente de negócio dessa cidade. É essa cidade, Richard, que a gente quer viver. Olha, a gente não tem o poder de escolher onde nascer. Isso é uma competência do Criador. Só Deus pode dizer onde você vai nascer. Mas nós temos a livre agência de escolher onde nós queremos viver. Eu tive o privilégio, meu amigo, de nascer em Limoeiro e de viver e de escolher viver aqui. Quando eu me formei, eu morei em Fortaleza, morei em Mossoró, tive oportunidades de trabalhar fora. Mas eu disse, rapaz, eu vou voltar para o meu Limoeiro, vou voltar para a minha cidade, vou começar de lá, né? Vou ficar perto da minha mãe, vou ficar perto dos meus primos. Não tem nada mais, eu diria, triste para uma mãe do que os seus filhos terem que ver seus filhos terem que sair de suas casas, irem para outras cidades, para outros estados, buscar oportunidades fora. Eu voltei para casa, voltei para Limoeiro do Norte, isso em 2007, 2008, formado, escolhi viver aqui. E já que escolhi viver aqui, tenho que me esforçar para construir, para ver uma cidade melhor. Começar pela vizinhança, pela rua, pelo bairro, pela comunidade. É assim que eu penso. Todos nós temos que fazer esse esforço de construirmos uma cidade melhor. E não há nada mais feliz para a gente que é daqui do que ver a nossa cidade crescer. Verdade. Nossa cidade progredir, nossa cidade avançar. É essa forma que eu tenho de pensar. Pipão, nós estamos caminhando para o final. Sei que tem muita coisa ainda para ser apresentado. Sei que você, na sua prestação de serviço, teria muita coisa ainda para ser falado. Você tem se destacado pela sua competência. O Pipão é uma pessoa muito tranquila, fácil de se relacionar, sabe ouvir, sabe conversar, sabe dialogar, tem uma postura firme também, justa e decisiva quando necessária. Né? Não estou dizendo que você seja perfeito, né? Porque nem não sou, existe. Eu tenho certeza que se eu perguntar para a Lana, sua esposa, ela é perfeita, ela vai dizer, tá longe aí, que a mulher... Mas, Pipão, eu quero te agradecer. E eu tenho certeza que foi um momento muito oportuno. Desejar para você todo sucesso, né? Que Deus continue te abençoando. E a pergunta que eu ia fazer, Pipão, para a gente fechar. Doutor José Maria voltando a administrar Limoeiro e dizendo, Pipão, te convoco para novamente continuar a missão. Você voltaria? Richard Leitão, eu responderia seguramente ao prefeito que estaria pronto para ajudá-lo. Não sei se na Secretaria de Desenvolvimento ainda. O empreendedorismo é algo que me conquista, é algo que desperta a minha atenção, a minha curiosidade. A gente está sempre buscando aprender mais sobre isso. Mas eu seguramente diria ao doutor Zé Maria que estaria pronto para ajudá-lo, de alguma forma, de ajudá-lo na construção do nosso Limoeiro do Norte, como temos feito até agora. Eu acho, Richard, que para a gente ajudar o município, não precisa necessariamente de cargo, não. Cargo é a última coisa. Você pode ajudar a sua cidade a crescer de diversas maneiras, estando no poder ou fora do poder. Por quê? Porque tem pessoas que são vocacionadas a servir. Como é que eu vou dizer um não diante de uma proposta de crescimento da minha cidade? Não tenho como fazer isso, de forma alguma. Ainda mais vindo do doutor Zé Maria. Né? Assim, o que eu posso lhe dizer é que a gente vai continuar ajudando a nossa cidade da melhor maneira possível, independentemente de cargo, de função, de posição. Eu acho que a advocacia já me proporcionou
os palcos da vida, entendeu? Graças a Deus, sou muito bem sucedido na advocacia, no nosso escritório. A advocacia já me proporcionou esse universo aí de holofotes. A gente pode servir a cidade, a nossa cidade, de qualquer maneira, como o doutor Zé Maria mesmo. Serviu o Limoeiro do Norte sem efetivamente ocupar cargo de prefeito, de secretário, etc. O cargo, eu acho que é mais uma posição que as pessoas ocupam. Eu acho que quem tem vocação para servir vai Muito servir bem. sempre, independente de qualquer coisa. E é assim que tem que ser. Se a gente não vive para servir, meu amigo, a gente não serve para viver. É assim que eu penso. Pipão, olha, nós estamos aqui, o Robson mandando um abraço, falando sobre a valorização da família, Essimar mandando um abraço, é verdade. Nara Castro também mandando um abraço, a Nara Castro. Olha, eu tenho aqui várias pessoas, né, a Cláudia Erlanja mandando um abraço, o Marcos Venício, todo esse pessoal. Ah, tem um comentário aqui no Instagram, rapaz, muito interessante. Um comentário aqui no Instagram, cadê? Tá aqui. Tiago Sergian de Tabuleiro. Pipão merecia ser o futuro prefeito de Limoeiro, preparado, capacitado e um homem temente a Deus. Então, Pipão, quero... Um abraço, Sergian. Você é um cara de bem, gente boa. Pipão, um abraço, sucesso, parabéns, que Deus continue te abençoando, meu querido. Olha, Richard, só agradecer a você pela paciência, que eu falo demais, né? Minha mulher disse que eu falo muito. Mas fala com sabedoria, fala algo importante, fala o que vai contribuir. É uma oportunidade que a gente tem aqui de poder conversar com as pessoas, com os amigos das diversas comunidades aí que nós, durante 7 anos, pudemos passar, conversar. Se vou sentir saudade dessa época de secretário, Richard, do quanto eu consegui assim, me envolver diretamente nos serviços dessa secretaria. Rodei o município todo, de ponta a ponta. E isso eu devo ao doutor Zé Maria, que me deu a chance de conhecer Limoeiro do Norte de ponta a ponta. Saber quais são as nossas vocações, saber aquilo que Limoeiro tem de melhor e saber quais são os desafios. Eu tive essa oportunidade de, na gestão do nosso prefeito, ter esse raio-x de Limoeiro do Norte. E, de certo modo, repito, se vou ter saudade dessas andanças que nós tivemos percorrendo a cidade toda, desde a Sucupira, quilômetro 60, Tomé, Bichopá, Várzea do Cobra, região do Canto Grande, Sapé, Espinho, Malhada, enfim, nós rodamos a cidade toda, sempre buscando identificar problemas que nós pudéssemos pensar em algo para contribuir de alguma forma com o desenvolvimento das pessoas daquele lugar. Eu lembro que nós trouxemos para cá uma formação, uma capacitação de doces artesanais. Mulheres que estavam desempregadas em casa, donas de casa, e que a gente conseguiu oferecer para elas uma oportunidade com conhecimento de produzirem e processarem doces. Esses negócios existem até hoje. Até hoje. Elas vivem efetivamente disso, de doces. Mas como não lembrar aqui, por exemplo, das artesãs do Cabeça Preta, que a gente conseguiu também, de certo modo, ajudar, ainda que minimamente, mas ajudar. Todas as comunidades de Limoeiro receberam, de alguma forma, algum serviço, alguma ação da Secretaria de Atividades Econômicas, onde nós estivemos à frente por 7 anos. Eu só tenho a agradecer. Agradecer ao doutor Zé Maria pela oportunidade de trabalhar com ele, agradecer à equipe que o secretário Pimpão teve a liberdade de dizer quem é que ia fazer parte, e isso faz toda a diferença. Secretário municipal tem que ter autonomia para poder indicar as pessoas efetivamente técnicas para fazer o seu trabalho. Se nós conseguimos chegar até aqui, foi porque eu não consegui nada sozinho. Tivemos uma equipe séria, competente, que esteve à frente de cada departamento fazendo essa condução. Então, aplausos para eles. Aplausos para dividir toda a atenção com esses colaboradores. Mas agradecer principalmente ao povo, as pessoas de bem de Limoeiro que tiveram paciência comigo, porque, afinal de contas,
eu fui durante 7 anos o gerente dos recursos do povo. Secretário municipal, não tem, eu entrei sabendo disso. Não tem outra função senão servir, emprestar os seus conhecimentos aos seus irmãos e irmãs. Então eu tive esse privilégio de servir ao povo de Limoeiro como secretário e sou muito feliz com isso. 7 anos que estive à frente da secretaria, posso dizer para você que aprendi mais, e a vida é isso, aprender sempre e continuar servindo. Um abraço, meu querido Ederson Castro, sucesso, meu irmão, que Deus continue te abençoando.